Eram 3 rapazes, eles eram transportados de Judá. Eles vieram junto com Daniel. E eram pessoas especiais. Eram pessoas que foram selecionadas pelo exército da Babilônia quando eles foram tirados de Judá para a Babilônia. Eles iam como pessoas especiais as quais Deus queria, o Nabucodonosor queria investir para que eles se tornassem experientes e cientes nas leis da Babilônia. Eles eram especiais. Tanto eram especiais que logo Daniel se destacou entre os transportados de Judá e virou um dos principais governadores. E estes 3 foram indicados por Daniel para terem funções especiais na Babilônia. De modo que eles eram pessoas especiais. Esse Nabucodonosor era um rei importante naquela altura. Ele mandou construir uma estátua de ouro. E colocou essa estátua num lugar especial. E declarou que todos os habitantes do seu reino, todos os seus governantes, todos os que estavam debaixo da sua condição de rei, deveriam curvar-se ao som da trombeta diante dessa estátua e deveriam adorá-la. Entretanto, estes 3 moços, Sadraque, Mesaque e Abednego, não fizeram conforme a ordem do rei. E o rei então mandou chamá-los e deu para eles uma segunda chance. Olha, vocês precisam fazer isso, porque se vocês não fizerem, é uma punição severa. E o seu Deus, por melhor que ele seja, ele não vai ter condição de livrar vocês das minhas mãos. Então eles responderam: mesmo que o nosso Deus não nos livre das suas mãos, mesmo assim nós seremos fiéis às nossas convicções, às nossas crenças e ao nosso Deus, mesmo que ele não nos tire desta fornalha. E então Nabucodonosor ficou impressionado e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Agora, para ter certeza que eles seriam incinerados, né? E mandou julgá-los lá dentro. As pessoas que foram levá-los, quando chegaram na boca da fornalha, morreram já queimados só com o sopro do fogo lá de dentro. E julgaram esses 3 moços lá dentro. Para a surpresa do Nabucodonosor, quando ele olha dentro da fornalha, devia ter um visor, né? Ou um lugar que ele podia observar. Ele viu que não eram apenas 3, mas tinha um 4º homem lá dentro. E ele pergunta para os seus ajudantes: não foram 3 que nós lançamos, mas eu vejo um 4º homem. E vejo eles desatados. Foram todos amarrados, mas eu os vejo desatados, caminhando, passeando dentro da fornalha. É um negócio impressionante. Então ele chama este indivíduo, esses 3 indivíduos, e então proclama diante deles o seu espanto. E segue-se a esse espanto uma decisão do rei. Agora eu quero revisar as leis do meu país em função da fidelidade desses moços e da potência do Deus desses moços. Não quero mais que ninguém faça qualquer declaração ou tenha qualquer atitude negativa contra o Deus desses moços. Porque, de fato, eles operam sinais e maravilhas e livraram estes moços da fogueira. Mandaram tirar o rapaz de lá e a Bíblia diz que eles não encontraram nada de queimado neles. Nada. Nem cheiro de fumaça. Eu acho impressionante, né? Nem cheiro de fumaça. Então tiraram e eles foram vitoriosos e continuaram o seu trabalho. E a Bíblia diz que eles se evadiram daquela fogueira com a bênção do rei e, sobretudo, com a bênção de Deus. Não é isso que foi o texto? Sim ou não? Está guardado na sua memória? Que lições você tira daí? Que lições você vê aí que você possa aplicar ao seu coração? O que é importante numa leitura bíblica? É que a gente entenda como aquela leitura bíblica pode nos inspirar, nos desafiar, nos aconselhar, nos exortar, nos alertar. O que essa leitura bíblica
fala com você? O que aconteceu ao tempo em que você ia lendo esta passagem e ao tempo em que eu ia relatando aqui? O que você achou desta passagem? De que maneira ela falou ao seu coração? Na primeira visão, aqueles 3 moços saíram da sua casa, saíram de Judá, saíram da sua terra e foram escravos para a Babilônia, levados como escravos. Eles perderam a sua relação, a sua identidade com a sua terra e foram vivenciar um tempo diferente na Babilônia. Eles passaram pela prisão, foram depois conduzidos à presença do rei, prosperaram e progrediram lá na terra da Babilônia, mas lá eles eram escravos. Eles não pertenciam à Babilônia, eles pertenciam a Judá. Quantas vezes nós somos arrancados de alguma situação que é importante para a gente, que é especial para a gente, e às vezes por circunstâncias ou forças adversas, nós somos arrancados daquela situação e lançados em uma outra situação. E nós temos que nos adaptar a esta outra situação, mas fica a perda daquela situação anterior. Isso é muito comum num casamento longo, quando as pessoas se desentendem e há um abandono, há uma ruptura. Então, uma pessoa que sai daquela situação, lançada em uma outra situação inesperada, pode trazer para o coração da pessoa que perde as suas raízes uma sensação terrível de dor, de desamparo, de perda, de solidão. Um emprego que você teve durante muitos anos e você vem batalhando, dedicando ali sua vida de alguma maneira, e a certa altura você é surpreendido com uma notícia: você não é mais de Judá, agora você tem que começar uma outra etapa, um outro momento na sua vida. Às vezes você goza de boa saúde e de repente aquele elemento de acomodação com o qual você se sente saudável é surpreendido por uma notícia inesperada. Diz: opa, não vai ser mais assim. Você foi arrancado dessa sua comodidade e agora você é lançado numa outra realidade que você não esperava, que você não queria, com a qual você não contava, e agora você tem que enfrentar. Não é assim? E assim vai pela vida. Você perde amigos, você perde relacionamentos, você perde saúde, você perde trabalho, você perde uma condição financeira, você perde coisas e perde relacionamentos, experiências. Você perde coisas e você muitas vezes vai sendo lançado numa outra situação, numa outra realidade, num outro momento, e você pode sentir no seu coração não somente aquela sensação da perda, mas a frustração, porque não era desse jeito que eu queria que a vida fosse. Não era desse jeito que eu queria que a vida acontecesse. Não foi para isso que eu trabalhei, não foi para isso que eu me dediquei, não foi para isso que eu me esforcei. E às vezes a situação ocorre à revelia da sua vontade. Não é você que quer, não é você que deseja, as situações são impostas de alguma maneira e você se vê transportado para uma situação que não é a sua, que não é a que você gostaria, que não é aquela que você desejaria, mas você não tem mais o que fazer. Você está numa terra estranha, numa terra distante. Um dos salmos da Bíblia fala dos transportados de Judá quando chegaram à Babilônia. O salmo diz assim: nós nos assentamos às margens dos rios de Babilônia e penduramos as nossas harpas no salgueiro e choramos profundamente a nossa condição. E os que nos aprisionavam vieram e nos pediram para cantar um cântico de Sião. Mas como é que vamos cantar um cântico de Sião se nossa alma está aprisionada neste lugar de desterro, de escravidão? Como é que eu vou ter alegria
Como é que eu vou louvar? Como é que vai ser a minha vida no meio dessa situação tão adversa? Já pensou nisso? Talvez você não tenha passado por nada disso. Então eu digo, dê glória a Deus, dê graças a Deus, porque os que passaram por isso sempre sentiram que foi uma perda, uma dor, uma tristeza, mas estão aí, batalhando. Eles tiveram que se readaptar e a se reencontrar. É a segunda lição. Mesmo que você tenha perdido esta identidade original, você tem que se adaptar à Babilônia. Você tem que se adaptar à nova realidade. Você tem que prosperar e dar a volta por cima na nova realidade. Se você ficar lamentando e chorando o que você perdeu e não colocar nada significativo no lugar, dentro em breve você implode emocionalmente. Então você tem que chegar na Babilônia e tem que encontrar um meio de sair da condição de escravo e ir para a condição de um dos líderes do evento, do local. O que eu estou dizendo é que a gente precisa encontrar um modo de ressignificar a vida da gente no contexto em que a gente vai se encontrar depois da perda, depois de passar por essa transformação. Então pode ser que você foi lançado numa nova realidade. Você tem que ter a habilidade, a capacidade de se adaptar a esta nova realidade. Charles Darwin era um indivíduo que estudou muito a teoria, até desenvolveu a teoria da evolução das espécies, e ele dizia que a espécie que não se adapta, desaparece. Se nós não tivermos condições de dar a volta por cima e nos redefinirmos na nova realidade, então a gente acaba sufocado pelas condições adversas. Então nós precisamos ser capazes de não somente nos desligarmos de uma situação, mesmo que ela seja involuntária, mas temos que saber nos adaptar a uma nova realidade. Isso vale para uma nova profissão, uma nova condição de saúde, uma nova relação. Em tudo na vida, nós temos que nos adaptar, e adaptar positiva e construtivamente. Então, aqueles rapazes chegaram na Babilônia e tinham esta condição. Mas a vida nem sempre é do jeito que a gente quer. A vida nem sempre ocorre com a tranquilidade que a gente gostaria. Agora eles tinham superado, eles estavam bem, ocupavam um lugar de destaque na sociedade, tudo estava correndo bem. Mas eles agora foram confrontados com uma situação que eles talvez não estivessem esperando. Eles foram provados na sua fé. É importante você saber que em muitas situações, quando tudo parece tranquilo, calmo e sereno, você pode surpreendentemente ser provado na sua fé, provado nas suas convicções, provado nas suas crenças. Foi isso que aconteceu com eles, porque ao longo da jornada, o rei decide fazer algo inesperado. Ele decide fazer uma estátua de ouro. E não somente decide fazer uma estátua de ouro, como dá para essa estátua de ouro um status de divindade. Não era apenas um retrato do rei, era um status de divindade. E não era apenas isso, mas ele, porque era rei e tinha autoridade e poder, determinou que todo mundo se curvasse diante daquela estátua e rendesse àquela estátua um ato de culto. Então aqueles jovens que tinham suas convicções tão profundas, agora estão confrontados com essa provação. Então o nosso rei lá, o nosso Nabucodonosor, diz, olha, vocês têm que fazer isso, porque se vocês não fizerem, vocês vão para a fornalha ardente. Quando as suas convicções são provadas, como é que você enfrenta a provação? Muitas vezes nós fazemos concessões, não é verdade? Nós vamos fazendo concessões, mais concessões, porque nós nos sentimos ameaçados com as circunstâncias ao nosso redor. É assim que às vezes a igreja vai perdendo a sua identidade, vai perdendo a sua relevância, porque ela vai se acomodando
aos ídolos deste mundo, ela vai se acomodando aos ídolos deste presente tempo, ela vai se acomodando às decisões que os reis tomam e que impõem para ela, igreja. E de repente a igreja se vê confrontada com situações criadas, independente ou diversamente do seu interesse ou das suas crenças, e ela se vê agora obrigada a se submeter a essas crenças, ajoelhar-se diante disso e render culto a estas situações que ela não criou, que ela não gostaria de enfrentar, mas agora ela está confrontada com isso. Hoje, na nossa sociedade, estamos confrontados com uma série de situações que foram criadas por autoridades que colocaram isso diante de nós, e agora nós temos que conviver com essa situação, enfrentar essa situação, e como que a nossa crença fica em frente desses grandes desafios? Como que a nossa crença fica diante destes grandes entraves teológicos que vêm até a nossa vida? É aí que nós paramos para ver a crise daqueles meninos. Eles tinham que se ajoelhar diante da estátua. E quando eles foram confrontados com aquilo, eles avaliaram a sua fé e dizer: nós vamos condescender? Nós vamos aceitar? Nós vamos tergiversar? Naquele momento eles disseram: olha, rei, mesmo que Deus não nos tire desse negócio, nós ainda não abriremos mão da nossa fé e da nossa crença e da nossa fidelidade. Mas, rapaz, você vai morrer na fogueira. Sim, mas se eu morrer na fogueira, ainda morrerei com a minha fé, com a minha crença. Aí você olha para esses três moços e diz: rapaz, isso é incrível, uma fé como essa é extremamente desafiadora, inspiradora, para mim, para nós, para a igreja, para a sociedade, porque quem está disposto a morrer pela sua crença, pela sua fé, e ainda admitindo, mesmo que Deus não se interesse pela nossa salvação, ainda nós vamos dar a nossa vida lá por causa das nossas crenças. É isso que faz a nossa vida alcançar valor espiritual, quando as nossas crenças têm valor, quando as nossas crenças têm autoridade e poder sobre nós mesmos, quando nossa fé remove de nossa vida os medos, as acomodações e nos faz firmes naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente crê, naquilo que Deus tem plantado em nossos corações pela sua santa palavra. Foi isso que aconteceu lá. Paul Tillich, um estudioso da teologia e também era filósofo, ele fez uma declaração sobre a fé que é muito interessante. Ele diz que fé não é aquilo que eu proclamo. Fé é aquilo que me toca incondicionalmente e que impulsiona o meu coração a agir. Então, fé não é a minha declaração. Fé é a minha vida, é a minha crença, é aquilo no que eu creio. São os meus valores, os meus princípios. É a minha vivência em face das situações de confronto que eu tenho que enfrentar todos os dias. Então, fé não é o que o pastor está me olhando, o que o diácono está me olhando, o que vão pensar de mim. Fé é o que você pensa de você mesmo, o que você pensa de Deus em relação aos desafios que você tem que enfrentar. E foi isso que aqueles moços fizeram. Enfrentaram aquela situação inesperada que confrontava a sua fé. Estavam dispostos a pagar o preço da sua convicção, da sua fé, da sua crença, né, pessoal. Então o rei falou assim: pois agora vocês vão pagar o preço disso, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. E eles foram parar na fornalha de fogo ardente. Eles foram parar lá dentro. Então isso mostra que Deus não tirou a fornalha da vida deles. Deus não apagou aquele fogo, Deus não fechou a boca da fornalha, Deus não impediu as pessoas de levá-los para lá, nada diferente aconteceu. E aqueles momentos foram vividos tragicamente, porque por uma crença,
por uma fé que bastava dizer: não, eu me ajoelho aí, adoro esse Deus aí de ouro e não tem problema nenhum. Realmente poderia ser uma coisa que eles fariam ali e passaria batido. Mas eles estavam movidos por uma convicção pessoal, por uma crença pessoal, que não era o que os outros estavam olhando, nem vendo, nem nada, era o que eles eram. E eles então, naquele momento ali, eles enfrentam e se entregam ao confronto. Eu acho isso tremendamente desafiador para a vida da gente que diz que tem fé, que crê. Às vezes a fé da gente é tão frágil, é tão pequena, é tão insignificante, que no primeiro sinal de confronto a gente já tira o time. Por isso que a igreja precisa se despertar para saber que nós temos que cultivar uma fé mais robusta, uma fé mais colocada numa perspectiva da liderança de Deus como um ato de clareza para nós. Nós acreditamos que Deus está presente na nossa experiência pessoal. Nós acreditamos que o que nós cremos é uma crença verdadeira e sincera no nosso Deus. E que nós então cultivamos isso como um dom precioso, como algo especial, do qual nós não queremos abrir mão, porque é sustentáculo da nossa vida. Foi isso que aconteceu. E eles entram na fogueira. Agora, eles entram na fogueira, eles não estavam preocupados se iam queimar, se não iam queimar. Eles entram lá sabendo que as consequências poderiam ser graves. Mas quando eles entram, aí é o diferencial da fé verdadeira. Uma quarta figura está do lado deles. Essa quarta figura que está lá como um varão reluzente, como alguém diferente. Este é o Espírito Santo de Deus que está presente na nossa história, que está presente na nossa vida. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, portanto ele habita em nós. Ele está presente na nossa caminhada. Ele está conosco no meio das nossas tribulações. Ele está conosco no meio das nossas crises e conflitos. Ele está conosco no meio das nossas confrontações. Ele está conosco no meio da nossa dor, do nosso sofrimento, da possibilidade da nossa destruição, da nossa perda, da nossa morte, da nossa doença, da nossa desavença. Ele está presente, como estava presente na vida daqueles moços. E porque ele estava presente, aquilo que o rei pensava que seria sua autoridade, seu poder de infringir sobre eles, não aconteceu. Porque havia um poder maior do que o poder do rei. O poder do rei era esquentar uma fornalha e jogar ele lá dentro. Mas o poder de Deus era mostrar que aquela fornalha era incapaz de destruir a vida daqueles seus servos. E ele estava lá. E a Bíblia diz que as amarraduras saíram. Curioso que a única coisa que se queimou naquela fogueira foram os laços que amarravam as suas mãos. Nada mais se queimou, nem seu manto se queimou, nem seu turbante se queimou, nem suas roupas se queimaram, nem cheiro de fumaça, mas as amarras foram queimadas. Eles estavam lá livres e passeavam. Sabe, meus irmãos, às vezes as lutas da vida não são para nos destruir, é só para queimar as amarras, porque depois de queimar as amarras, Deus nos chama para fora e nos dá a vitória. Às vezes nós vamos estar no meio da luta, mas aquilo que nos amarra, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos embaraça, se nós estamos lá com a fé verdadeira, então pode ter certeza que por maior que seja a fornalha, há possibilidade de você sair de lá de dentro, com a mão de Deus, amparando a sua vida e te dando a vitória. Isso é, biblicamente falando, verdadeiro. Porque quando você anda pelo vale da sombra da morte,
mesmo que você não tenha nenhum domínio sobre as consequências da morte lá, nem que você tenha nenhum domínio sobre o que possa estar acontecendo, mas o Senhor vai conosco. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Quando eles saem de lá, eles saem vitoriosos, onde eles entraram como uma grande ameaça. Mas o que movia o coração daqueles moços era a fé. Então, meus irmãos, nós temos um dom precioso de Deus, que é a fé. Isso que move os nossos corações. E por isso que nós não podemos negociar essa fé por qualquer coisa, porque se nós a perdemos, perdemos algo de valor eterno, que nos sustenta nas horas decisivas da vida. Esta história que aconteceu ali é para nos lembrar de que mesmo que nós estejamos em adversidade, mantenhamos a fé e o Senhor há de estar conosco, qualquer que seja o trajeto, qualquer que seja a adversidade, qualquer que seja o problema, porque Ele quer estar conosco lá, para que nada daquilo faça mal a cada um de nós, mas possa nos trazer para uma vida vitoriosa e abençoada, e não nos deixe abandonados no elemento da nossa destruição. A fogueira estava ali, não para destruir aqueles moços, mas para dar testemunho da fé daqueles moços. Muitas vezes, as lutas da vida não são para nos destruir, mas elas vão testemunhar a nossa fé, vão testemunhar a presença de Deus na nossa vida, vão testemunhar a vitória que Deus tem para aqueles que creem no seu nome. Amém?